Então vamos lá então, boa noite a todos. Começando mais uma aula então de estatística, né? Aplicada ao agronegócio. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho de correlação e regressão, tá bem? Deixa eu só ver que tem gente querendo entrar aqui. Aí. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de correlação e regressão, tá bem? Vamos lá, então. Imagino que vocês já estão visualizando minha tela aí, né? Vamos lá, então. Ó, a gente vai falar de algumas ferramentas aí, né? Estatísticas, né? Que é a correlação, tá? Mais especificamente a correlação de Pearson, tá? E a regressão linear. Vocês vão ver que tem outras regressões também, tá? Só ver que tem gente possivelmente solicitando para entrar aqui também. Vamos lá. Segundinho, deixa eu achar aqui. E aí, pessoal, a gente vai falar de uma ferramenta aí, né, também relacionada à análise de dados, né, e a tomada de decisão, mas a importância dessas ferramentas é relacionar duas, né, ou mais variáveis, ou tentar entender como essas variáveis se relacionam, tá certo? Para que isso? Porque a partir do momento que a gente entende como elas se relacionam e a partir da regressão, a gente consegue ajustar, né, uma função, né, a lei de como essas duas ou mais variáveis se relacionam, você consegue, então, a partir do momento que você sabe o valor de uma, você consegue ter uma estimativa da outra. Então, se a gente consegue, por exemplo, entender como volume médio de chuva, né, e produtividade se relacionam, você começa a ter uma relação, então, aí, né, de acordo com o volume de chuva, você consegue ter uma estimativa da safra, né? Enfim. E aí, pessoal, então, né, a gente vai começar, então, a falar alguns conceitos básicos aí, né? Primeira coisa, correlação, né? Então, é na correlação aí, né? A correlação e a regressão linear, tá? Não só a regressão linear, mas a regressão não linear também, enfim. Mas aqui o foco nosso vai ser na regressão linear, tá? Ela é, né, bastante utilizada aí no agronegócio, né? Para compreender as relações que existem entre as variáveis, tá certo? Essas variáveis podem ser produtiva, econômica, ambiental, tá certo? Para quê? Para que a partir do momento que a gente entenda, né, como as variáveis se relacionam, a gente tenta identificar padrões, para que a partir de uma variável você consegue prever, ter uma estimativa, né, da outra, tá certo? E a correlação, a primeira coisa aí, então, é a correlação, ela mede, né, a intensidade, né, com que duas variáveis se relacionam, tá certo? Duas variáveis quantitativas, tá certo? E aí, pessoal, sempre que a gente calcular a correlação, existem vários, né, medidas de correlação aí, mas basicamente a gente vai trabalhar com o coeficiente de Pearson, tá? Que é uma medida de correlação. É uma medida que varia entre -1 e 1, tá certo?
E indica, né, então, aí como essas duas variáveis, né, estão se relacionando, né? Então, ela mede aí essa correlação, tá? Bem, quando o coeficiente de correlação dá um valor maior do que zero, a gente diz que essa relação ela é positiva, né? O que isso quer dizer? Professor, Oi, tem gente querendo entrar na aula aí, tá mandando no grupo. tem um pessoal atrasado aí. Vamos lá, então, vamos continuar. Vamos lá. E aí, pessoal, quando o coeficiente aí de Pearson, o coeficiente de correlação de Pearson, né, dá um valor positivo, nós dizemos então, né, que a correlação entre as variáveis ela é positiva. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que o valor de uma variável aumenta, o valor da outra variável também aumenta, né? Então existe uma relação aí de a partir do momento que uma cresce, a outra cresce também. Já quando o coeficiente ele dá um valor negativo, a gente diz que existe uma correlação negativa, ou seja, elas são inversamente proporcional, tá? Ou seja, a partir do momento que uma cresce, a outra decresce, tá? Então, quando a correlação é positiva, né, elas são proporcionais, quando a correlação é negativa, elas são inversamente proporcionais, tá? E aí, pessoal, quando o valor do coeficiente de correlação, quanto mais próximo de 1 ele tiver, mais forte é a correlação que existe entre as variáveis aí, tá? Quanto mais próximo de 1, né, é uma correlação forte e positiva. Quanto mais próximo de menos 1 tiver, é uma correlação forte, só que negativa, tá? E quanto mais próximo de zero tiver, menor é a correlação, né? A relação que existe entre as variáveis. Ao ponto, né, de se for zero, quer dizer que as variáveis não estão correlacionadas, tá? Então, geralmente, a gente primeiro, né, calcula o coeficiente de Pearson para ver o quanto as variáveis estão relacionadas. Feito isso, né, a gente vai depois para um próximo passo, que é, né, a partir do momento que elas estão relacionadas, que estão correlacionadas, eu tento ajustar, né, um modelo, uma regressão, aí é a regressão, então eu tento ajustar uma função, né, que relaciona aquelas duas variáveis para que a partir do momento que eu tenho uma variável, eu consiga estimar a outra, né? Então, só para a gente calcular aqui, tá, pessoal? Eu coloquei um exemplo aqui, tá? Relacionado a doses de nitrogênio e a produtividade em tonelada por hectare, tá? Então, pessoal, coloquei algumas doses aqui, tá? Os dados hipotéticos e algumas produtividades aqui, tá? E aí, a minha intenção aqui, né? Milho, tá? 5 áreas aí. E eu tenho, então, né, a dose em quilos por hectare e a produtividade em toneladas por hectare. Bem, com base nessas informações, então, estimar, né, a correlação. Porque será que, de repente, essas duas variáveis, será que produtividade e dose de nitrogênio que eu aplico tem correlação? Bem, é isso que a gente vai tentar, no primeiro momento, quantificar. Então, a gente vai calcular. E aí, para ver se essa relação ela é positiva ou negativa, tá certo? Então, pessoal, eu vou pegar esses dados que a gente tem aqui, tá? Os valores aqui, né? De produtividade, de dose de nitrogênio e a produtividade, certo? E vou calcular o coeficiente aí, né, para quantificar essa relação. Bem, para esses dados aqui, então, eu vou digitar eles aqui, tá certo? No Biostat, para a gente calcular o coeficiente
coeficiente aqui. Eu digitei esses dados um pouco mais cedo, né? E eu vou abrir eles aqui, então, só vou copiá-los para eu não precisar digitar novamente, tá bem? Então, ó, as doses de nitrogênio, 60, 80, 100, 120, 140, e as produtividades aí. Então, Ctrl C, vou vir aqui no Biostat, copiar. Lembrando que a primeira variável, né, é só dar um F2 para eu colocar o nome dela. Aqui era nitrogênio, né, doses de nitrogênio, tá? Vou pôr só N. E aqui eu vou colocar a produtividade. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Obrigado. Produtividade, tá certo? E aí eu quero agora, então, calcular a correlação. Então, se eu vier aqui em estatísticas, eu já tenho aqui a correlação, tá? Existem vários coeficientes de correlação aqui, tá? Cada um, né, com a sua especificidade aí. No momento, né, a gente vai trabalhar somente com, né, um coeficiente de correlação de Pearson, né, que calcula a correlação entre duas variáveis quantitativas. Então, quando eu clico nele aqui, ele pede para eu entrar com as variáveis que eu quero calcular a correlação. Então, eu quero calcular a correlação entre nitrogênio, dose de nitrogênio e produtividade. Manda executar a estatística. Ele já solta o R aqui, tá? Ele já solta o R. E ele já solta o R, né, que é o coeficiente de correlação de Pearson, que a gente representa por aquele R minúsculo, tá? E ele solta outras estatísticas também. Olha lá, lembra que a gente falou, por exemplo, com base nessa amostra, que é formada por 5 pares, ele soltou que a correlação de Pearson é de 0,99. Então, ela é forte, né? De acordo com esses dados hipotéticos, e ela é positiva. Então, isso quer dizer o quê? Que existe uma relação das variáveis aí e ela é positiva. Conforme uma aumenta, a outra também aumenta, tá? Ele solta também, pessoal, lembra que esse valor 0,99 aqui, na verdade, é com base na amostra. A gente viu na aula passada que existe intervalo de confiança para os parâmetros da população. Ele calcula também intervalo de confiança para o coeficiente aqui. Então, com base nesse dado amostral, né, ele solta que o intervalo de confiança, com 95% de confiança, está entre 0,9 e 1, tá? Entre 0,9 e 1. Com 99% ele solta, tá? O R2, pessoal, ele vai estar associado depois ao coeficiente de determinação. É o quanto o modelo matemático consegue ajustar aqueles dados, tá? Na verdade, é só você pegar o coeficiente coeficiente de Pearson, né, de correlação de Pearson, e elevar ao quadrado da ele, tá? Aqui ele solta algumas outras medidas, né? Mas, enfim, o que a gente precisa nesse momento era o coeficiente de determinação. Se eu pedir aqui, ó, ele consegue colocar um gráfico. Tá aqui, esse gráfico que a gente chama de gráfico de dispersão. Tá os pontos. Para cada ponto você tem a dose e a produtividade, né? Então, você começa a perceber, neste caso, que se a gente fosse pensar aqui numa reta para representar esses dados, né? É uma reta crescente, ó. Onde está o cursor do mouse aí, tá? Deixa eu só ver aqui que tem gente querendo entrar. Bem, e depois que a gente, então, calculou o coeficiente de correlação de Pearson, né? Então, mostramos aqui que deu um valor, né, de 0,99 em alguma coisa aí, né? Eu arredondei para 2 casas decimais 0,99, tá?
A gente... Então, aqui é 0,9934, né? Então, uma correlação forte e positiva, né? Então, eu já tinha colocado aqui, ó, uma correlação de aproximadamente 0,99, indica forte correlação positiva entre nitrogênio e produtividade, né? Então, como a correlação ela é positiva, né? Ele indica aqui, então, que, né, os aumentos na adubação nitrogenada, né, então, de nitrogênio, apresentam tendência clara de elevação na produtividade, mostrando que as duas variáveis estão relacionadas de forma positiva, né, e demonstrando a importância da nutrição aí, tá? Bem, só uma observação, né, pessoal? Como título de exemplo, eu peguei um conjunto de dados pequeno para a gente poder mostrar, né, para ganhar tempo, não precisar ficar digitando um conjunto de dados muito grande, mas uma amostra com 5 dados, só 5 pares ordenados, é uma amostra muito pequena. A ideia é que a gente pegue amostras, né, quanto maior, melhor, né? Quanto mais dados a gente tiver, melhor, tá certo? Bem, depois que a gente viu que as duas variáveis têm, né, uma correlação positiva, né, e que possivelmente uma influencia na outra, uma depende da outra, né? E no nosso exemplo ali eu posso pensar que a produtividade depende, né, da dose de adubação nitrogenada, né, de nitrogênio. Eu posso tentar ajustar um modelo, né, uma função que relacione essas duas variáveis. E aí essa parte de ajustar o modelo aí é o que a gente chama de regressão linear, e tem também, a partir de modelos não lineares, regressão não linear, tá? Então aqui a gente vai pensar, né, na regressão linear de primeiro grau, posso pensar numa função de quadrática, cúbica, tá? Então, função do tipo aqui, y igual a a mais bx, y igual a a mais bx mais cx quadrado, então, uma função quadrática, né? Enfim, uma função que relaciona com as variáveis. De acordo com aquele gráfico que a gente mostrou lá, que é o gráfico de dispersão, a gente percebe, às vezes, que é uma relação linear, né? Então, vou voltar lá, só para mostrar novamente, aqui no gráfico, ó. Para esses dados, né, eu tenho dose de nitrogênio entre 60 e 140. Para esses dados, a impressão que dá aqui, ó, é que a regressão, né, o modelo que melhor se ajusta aos dados é uma regressão de uma função de primeiro grau. Ah, Rafael, mas e se eu fosse aumentando a dose? Bem, se eu fosse aumentando a dose, possivelmente não seria uma regressão numa função de primeiro grau. Pode acontecer, né? Conforme a dose vai ficando tão alta, aquilo ali, em vez de fazer bem para a planta, começa a ficar tóxico, né? Entra na parte dos agrônomos aí, ao ponto que a produtividade, em vez de aumentar, ela começa a diminuir. E aí, de repente, eu tenho uma função cúbica ou uma função quadrática, né? E aí, a partir da função quadrática, você tem uma dose que te leva numa produtividade máxima, um ponto de máximo, né? Enfim, ou uma função cúbica, tá certo? Mas para esses dados aqui, pensando em doses entre 60 e 140, então estou pensando ali em interpolação, para valores entre esses daí, eu consigo ter uma estimativa da produção de acordo com a dose do produto que eu coloco, tá certo? Bem, depois que eu vejo, então, que existe uma relação, né, uma correlação entre as variáveis, nesse exemplo, uma correlação positiva, eu posso querer, então, ajustar o modelo. Neste caso, eu peguei um modelo, né, de uma função linear, regressão linear simples, né, uma função do primeiro grau. E aí, lembrado, toda função primeiro grau, né, ela pode ser escrita dessa forma. Tem a variável resposta, né? Ela vai depender de uma constante mais um coeficiente angular aqui, uma inclinação, vezes x. Para o nosso exemplo específico aqui, a variável dependente, que é o y, é a produtividade. Então, a gente quer relacionar a produtividade como a produtividade, né,
está relacionada com o Y, do X, desculpa, com a dose de nitrogênio, né? Então, eu quero tentar estimar, a partir da dose de nitrogênio que eu coloco, qual vai ser a produtividade. Então, pensando num modelo, numa função de primeiro grau aí, do tipo AX, A mais BX, o A, né, é o que a gente chama de intercepto, tá? No modelo lá, depois a gente pode mostrar, é como se fosse a dose zero, se eu não aplicar nada de nitrogênio, vai zerar essa parte aqui do X, vai sobrar somente o A, né? Então, é a dose, tipo, a produção, né, quando eu não aplico nada de nitrogênio. E o B, que acompanha o X, é a inclinação, né? Ele dá a taxa de crescimento ou decrescimento. Taxa de crescimento, porque se ele for positiva, cada uma unidade que aumenta aqui, aumenta B unidades no Y, né? Então, ele mede a variação média de Y para cada unidade adicional de X. Para o nosso exemplo anterior lá, né, da aplicação de nitrogênio, né, produtividade em função do nitrogênio, se eu for estimar, vai me dar esse modelo aqui. Então, a produtividade estimada, ela pode ser relacionada da seguinte maneira, 2,81 mais 0,02x, né? Então, a interpretação disso é para cada quilo por hectare adicional de nitrogênio, né? Aí vai aumentar 1 aqui, a produtividade vai aumentar 0,02 toneladas por hectare, tá? Vamos ver isso daqui, vamos ver como que chega nesses cálculos aqui, tá? Pessoal, só uma observação, né? O foco aqui é mais na aplicação, né? Então, a gente entender, o modelo faz os cálculos para a gente, por isso que eu não estou entrando nas fórmulas, tá? Tem uma fórmula, né, na prática ali, o programa, né, tem já né, implementada a função, a fórmula que calcula, né, então lá quando eu pedi para correlação para ele, ele pegou os dados, né, substituiu na fórmula e fez o cálculo para a gente. Eu não estou focando aqui na fórmula, o programa está fazendo o cálculo para a gente, tá? A mesma coisa aqui, a partir dos dados, para eu estimar o valor do A e do B, do intercepto e do coeficiente angular, da inclinação da reta aqui, né, tem toda, né, a fórmula para chegar nesses cálculos, fórmulas estas, né, que são obtidas a partir de derivada, né, métodos mínimos quadrados, tá, que usa a derivada e que a gente só está usando o programa para fazer, tá bem? Então, ó, se eu for lá com esses dados no Biostat, e vou fechar isso daqui, né, com esses dados, aqui em estatísticas, tem a parte também de regressão, tá? Existe, por exemplo, regressão, no nosso caso, é uma linear simples que a gente está fazendo, tá? Poderia ser uma regressão linear múltipla. Ah, como que é a múltipla? A gente vai falar um pouquinho. É quando o y depende de várias variáveis x ali, tá? Então, de repente, eu posso pensar que a produtividade não depende só do nitrogênio, da dose de nitrogênio. Depende da dose de nitrogênio, de fósforo, potássio, depende do volume médio de chuva, né, precipitação lá, né, depende da variedade que eu plantei, enfim, depende de várias variáveis aí, posso relacionar, tá? Posso pensar em ajuste de curva também, qual é a melhor curva. Para o nosso caso, a gente vai fazer ali para um caso de linear simples, tá? Bem, aqui neste caso, pessoal, no anterior, para calcular a correlação, a ordem pouco importa, tá? Eu entrei com os dois lá. Agora, nesse caso específico, pessoal, em que eu preciso fazer a regressão, eu sempre tenho que entrar primeiro com a minha variável dependente. Então, eu tenho que pensar quem depende de quem. É a produtividade que depende da dose de nitrogênio ou a dose de nitrogênio que depende da produtividade? No nosso caso, a gente está pensando que a produtividade, né, depende da dose de nitrogênio. Então, eu vou selecionar primeiro a produtividade, que é a minha variável dependente, e depois a variável independente, que é o M, tá?
E aí eu vou mandar ele executar a estatística, ele vai soltar aqui, né? Ele solta primeiro, pessoal, uma análise de variância, levando em consideração o modelo de regressão, tá? Então, essas primeiras linhas aqui, para quem já fez estatística experimental, que aprendeu a fazer o quadro da análise de variância, está aqui. As fontes de variação, grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, o F calculado, né? E solta o p-valor aqui. Então, essa parte, até essa quarta linha, é a análise de variância, tá? Que a gente, por questão de tempo, a gente não vai entrar nessa parte. A variável dependente é a coluna 2, né? Como se fosse o meu y, né? E a variável independente, nesse caso, é a coluna 1, é o x, né? Que nesse caso é a dose de nitrogênio. A média de x, então, nesse caso, a média de dose de nitrogênio, né? Então, teve dose de 60, dose de 80, dose de 100, 120, 140. A dose média foi 100. A produtividade média foi 5, né? O coeficiente de determinação, isso quer dizer o quanto o modelo, a função afim, que é a que nós estamos usando aqui, né? Se ajustou bem aos dados, né? Quanto ela conseguiu quantificar aquela relação que existe entre as variáveis. E aí tá dando aqui 0,98, aproximadamente 0,99, se eu arredondar, né? Então, isso quer dizer que o modelo afim se ajusta bem aos dados aí. Geralmente, pessoal, acima de 0,7, 0,8, aí, né, já quer dizer que o modelo se ajustou bem. Ah, e se de repente dá 0,5, 0,4, quer dizer que o modelo, a função afim não se ajustou bem aos dados. De repente, você vai ter que partir para uma quadrática, uma cúbica. Pode ser que, dependendo dos dados, uma linear não ajusta, você vai ter que ir para um modelo não linear, tá? Mas nesse caso específico aqui, né, deu um coeficiente de determinação alto. Quer dizer que o modelo está conseguindo captar a relação que existe entre as variáveis lá, tá? O coeficiente de determinação que a gente já tinha calculado, aqui o intercepto, 2,81, né? E aqui o coeficiente de regressão, que é o B, que é a inclinação, está associado à inclinação da reta lá, ele é positivo, quer dizer que conforme o valor da produtividade aumenta, o valor de N aumenta, a produtividade também aumenta, tá? Ele solta também, pessoal, lembra que com base nisso, ó, esses valores eu coloquei lá no modelo, ó, 2,81 e 0,02, né? Eu arredondei. Foi os valores que eu coloquei aqui, ó, 2,81 e 0,02x, né? Esse é o modelo aqui que representa. Novamente, esses coeficientes aqui, eles são valores provenientes da minha amostra, né? Então, para eles também, o programa faz um intervalo de confiança para cada parâmetro. E aí está aqui, o intervalo de confiança, então, para cada um, né, dos parâmetros, e ele solta ao nível de 95% de confiança, que é o padrão dele, tá certo? Então, pessoal, né, soltou o coeficiente aqui, eu tenho, então, né, como as variáveis se relacionam, né? Então, perceba o seguinte, em nenhum momento eu apliquei a dose de nitrogênio 70, mas eu consigo estimar ela a partir desse modelo. É só eu substituir, né, o X por 70 no meu modelo, tá? Então, eu venho aqui no meu modelo, troco o X por 70, 70 vezes 0,02 mais 2,81, eu tenho, então, a estimativa, né, da produtividade média aí, quando eu aplico a dose de 70, tá certo? Aqui, se eu quiser, eu consigo soltar o gráfico, tá? Ele já solta o gráfico aqui e solta também a reta, né, que representa a função afim, que é o gráfico aqui, tá certo? Aqui, né, pessoal, dá para mudar o título, né? Enfim, a parte, né, de padronização, se quiser mudar alguma coisa aqui. Legenda, né? Ele já soltou a curva aqui, polinomial, só que a gente fez de grau 1, né? Vamos ver se dá para trocar a cor aqui. Aqui a reta, tá certo? Então, né, a gente consegue, então, relacionar
para esse exemplo específico, dose de nitrogênio e produtividade, né? Consigo, então, ter uma estimativa a partir do valor de nitrogênio, qual vai ser a minha produtividade, né? E aí, né, pessoal, entra outros fatores, né, depois para quantificar. Não necessariamente a maior dose vai te dar, às vezes, a maior produtividade, mas não necessariamente o maior lucro, né? Entra outros fatores aqui, certo? Deixa eu só ver aqui. Dúvida até o momento, pessoal? Tranquilo. Tá. Eu vou aproveitar já aqui, já vou soltar a lista de presença aqui para vocês, tá bem? Aí, se vocês puderem já, né, preencher lá, tá? Lembrando, pessoal, que a lista de presença vocês têm que preencher ainda durante a aula, tá? Depois da aula eu encerro aqui, eu fecho ela lá também, porque eu preciso gerar o relatório para enviar, né, para a coordenação, e eu acho que a coordenação envia para a Cochupé depois, tá? Mas então já preenche lá. Vamos lá. Vou colocar no link, aí eu saí aqui do ar. Vou colocar também no grupo de vocês lá, só um minutinho. Tem gente que às vezes é mais fácil acessar por lá, né? Aí. Vamos lá, então. Como eu falei para vocês, né, pessoal? A gente fez uma regressão linear simples. Eu posso fazer uma regressão linear múltipla, tá? O próprio Biostat aqui, ele tem lá, né, além da regressão linear simples, tá? Ele tem outras regressões lineares, tem a múltipla também, certo? E aí, quando eu faço, por exemplo, às vezes, dá duas regressões, dá para comparar, para ver qual que é mais eficiente. Tem essas daqui, logística, por exemplo, que é quando você trabalha com modelos não lineares também, né? Enfim. Nós vamos, por uma questão de tempo, pensar só na regressão linear simples, tá? Mas, novamente, poderia ser outras, né? Por exemplo, aqui, ó, regressão linear múltipla. Modela situações com duas ou mais variáveis explicativas simultaneamente, capturando a realidade multifatorial da produção. Então, por exemplo, eu posso ter a produtividade, né? Como eu falei, não só em função da dose de nitrogênio, mas do nitrogênio, a idade, pensando nos pés de café, pensando em café, né? Exemplo com café. Idade, volume de chuva, né? A variedade, não só a dose de nitrogênio, fósforo, nitrogênio, fósforo, potássio, altitude, né? Enfim, posso pensar que tem várias variáveis influenciando na produtividade, né? E, então, neste caso, quando eu tenho mais de uma variável explicativa ou variável independente, né, eu posso ter uma regressão linear múltipla, tá certo? Outro exemplo prático aqui. Eu posso fazer, por exemplo, né, estou tentando verificar se existe uma relação entre altitude e qualidade do café. Então, para isso, né, eu peguei alguns lotes, né, são dados hipotéticos novamente, né, pessoal? Mas a ideia é que eu amostro, faço uma amostra, né, de uns dados aí, né? Então, de acordo, né, das propriedades, enfim, eu pego alguns lotes lá, faço uma amostra, verifico a altitude daquele lote lá, né, daquele talhão, enfim, e a pontuação do café, para tentar verificar se tem alguma correlação, tá? Mas assim, hipoteticamente, né, essa relação ela tende, né, a ter uma correlação positiva, tá? E aí, né, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? O mesmo procedimento. Para esse banco de dados, então, aqui, eu vou digitar esses valores lá, vou calcular a correlação. Caso exista uma correlação, né,
próxima de 1 ou próxima de -1, então uma correlação forte, né? Eu vou tentar, então, ajustar um modelo que represente aquela correlação, né? Que consiga explicar aquela correlação, né? Aquela relação entre as variáveis, tá certo? Estou falando isso, né, pessoal? Se tem uma correlação forte, porque se eu chego que duas variáveis, a correlação é próxima de zero, quer dizer que elas não estão relacionadas, né? Ou a correlação é muito pouca. Se elas não estão correlacionadas, para que eu vou tentar explicar uma em função da outra, se elas não têm relação? Né? Então, no ponto de vista prático, isso não faz sentido, tá bem? Vamos lá. Para esses dados aqui também, pensando, né, nesses valores aqui, eu consigo também calcular uma correlação, tá? Então, vou pegar esses dados aí. Tá aqui, altitude e pontuação, tá? Lá a gente já viu como que faz, né, pessoal? No Biostat, tá? O R faz, claro, com certeza, né? O Excel também faz, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer aqui no Excel, ó. Posso vir, correlação, representava de R, né? Vou colocar aqui na frente, ó. Posso vir nas funções estatísticas, então vem aqui, ó, f de x, seleciono, né, a função estatística, as funções estatísticas, tem várias, correl, retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados. Deixa eu ver aqui, ok. Vou selecionar os dados 1, vou selecionar os dados 2, né? Dou um ok, eu tenho a correlação aqui, tá certo? Posso, é uma correlação forte, né? Positiva, próximo de 1 também, tá? Posso pegar, se eu quiser, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, dados. Posso fazer também aqui, né, a parte de regressão, tá? Primeiro momento eu vou pedir o gráfico de dispersão, né? Então ele me dá os pontos aqui, tá? De acordo com a altitude, ó, né? Eu tenho, né, a pontuação de cada um. Tá? Posso, né, pessoal? Clicando com o botão direito aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Adicionar linha de tendência. Tá? Então, ele solta aqui a regressão. Formatar linha de tendência. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Eu não estou conseguindo aqui agora, mas a gente dá para colocar qual é a... Professor, é por ali mesmo, na parte direita da tela aí, você consegue É verdade, está aparecendo ativar aqui. a equação aí. Eu não tinha visto aqui, exibir a equação, né? E exibir o valor do R2 também. Então, aqui ele te dá a regressão. Ele solta um pouco ao contrário, né? Então, aqui você tem a pontuação, né? O intercepto, que é o termo que vem sozinho, né? E aqui você tem o coeficiente angular, né? A inclinação e o x, tá? Então, né?
A gente pode pensar aqui, ó, intercepto aqui eu não sei se faz muito sentido, que seria como se fosse na altura zero, qual seria a pontuação, né? Mas pensando aqui, você tem uma relação que a cada 100 metros de altitude, a pontuação aumenta em torno de 1,8, né, na pontuação. Dá para fazer isso também no Biostat, novamente, né, pessoal? Vou pegar aqui, ó, só para a gente ver lá também, já que eu fiz o outro, tá? No Biostat. Pegar esses dados. Aqui era a altitude. Altitude, é isso? E aqui a pontuação. Lembrando que é da F2, tá, pessoal? Para trocar o nome aqui. Pontuação. Ok. E aí, com esses dois valores, não é? Com essas duas variáveis, né? Os valores aqui, tá? Poderia ter, né, pessoal, também repetição, né? Vários valores para 900, vários para 950, enfim. Com esses valores, eu consigo, então, agora calcular a correlação, tá? Pearson, novamente. Tá? Então, 5 valores, correlação de Pearson aqui, né? 0,9945, tá? Aqui, né, pessoal, 0,9945, mas arredondando vai para 95, né? Se eu diminuir o número de casas decimais, ó, 0,9945, tá? Igual a daqui, tá? Os intervalos de confiança, o R2 ajustado, né? Grau de liberdade, enfim. Bem, o gráfico, tá? Aqui, pessoal, só tomar um pouquinho de cuidado que no gráfico aqui no Biostat, os eixos ficam fora de escala, porque como os valores estão começando no 900, ele começa aqui, né, próximo do eixo Y, no 900, mas na verdade, né, fica fica melhor para visualização, né? Mas na verdade o certo seria isso daqui, né, ó, de 0 até 900, começa em 900. O primeiro valor que é 900 aqui, né? Mas aí, né, como ficam os dados muito distantes, às vezes esse eixo aqui a gente coloca ele um pouco fora de escala. É o que o programa aqui fez, tá certo? Bem, vamos lá. Aqui é a parte de configuração, né? Então, a gente já chegou no coeficiente aqui, né? De correlação de Pearson. Agora, se eu quero fazer a regressão, eu vou lá na estatística, regressão linear simples, que é o que a gente está fazendo, tá? Lembra que eu sempre seleciono a variável dependente primeiro aqui. Então, nesse caso, eu estou partindo do pressuposto que a pontuação depende da altitude. Então, eu seleciono a pontuação primeiro, a altitude segundo, não é? Executar o teste aqui, tá? Executei o teste aqui, né? Ele solta os valores aqui, tá certo? Então, novamente, ó, a variável dependente está na coluna 2, é a pontuação, né? A pontuação depende da variável independente, que está na coluna 1. Ele solta aqui o x médio, que é a altitude média, o y médio, né? Aqui a parte de análise de variância, né? E aí você chega com o p-valor menor do que 0,05, se você estiver fazendo a 5%. Quer dizer que aquela regressão ela é significativa, o modelo ajustou bem aos dados, tá? Coeficiente de determinação, né? Coeficiente de correlação, que a gente já tinha visto, o valor do intercepto e o valor do coeficiente angular, né? O valor do A e o valor do B no nosso modelo lá. Perceba que bate com os valores do Excel. Então, o valor do A, que é o termo que vem sozinho, né? O intercepto, 64,84. 64,84, né? E a inclinação, o coeficiente angular, 0,0181, né? Aqui
Só um minutinho aqui. Aqui no Biostat, 0,0181, né? Então, eu percebo aqui, né, pessoal, que a relação que tem aqui, né, que a gente chega é que a cada 100 unidades, 100 metros de altitude, então, se eu troco o X por 100, né, a cada 100 que aumenta no valor de X, se eu multiplico aqui por 100, dá 1,8, né? Então, aumenta aí, em média, 1,8 na pontuação, né? Então, são dados hipotéticos aqui, né, pessoal? Mas, assim, levando em consideração esses dados, você começa a perceber que existe uma relação entre a altitude e a pontuação do café aí, né? E que a relação, né, ela é mais ou menos de a cada 100 metros de altitude, aumenta quase 2 pontos aí na pontuação, certo? Importante também, né, pessoal? A ideia é que, assim, com base nesses dados, o que a gente faz é interpolar, é pensar entre esses valores que eu tenho. Então, eu tenho dados ali de altitude 900 e 1.300. Então, pensando nesse conjunto aí de altitude, eu consigo ter uma pontuação. Ah, eu tenho uma propriedade lá, então, pensando aí, né, próximas dessas daí, enfim, mesma variedade, enfim, né, lotes muito parecidos, mas tem um lugar lá que tem a altura de 1.250. Então, eu consigo ter uma estimativa da pontuação, tá certo? É importante, pessoal, né, que a regressão aí que a gente faz, ela é boa para interpolar. Para extrapolar, é um pouco complicado, tá? Não é tão confiável, porque perceba o seguinte aqui, eu tô mostrando aqui, né, pessoal, que conforme está aumentando, existe uma relação linear entre altitude e pontuação, né? Mas se eu quiser extrapolar, de repente, 1.500, 1.800, será que a pontuação vai continuar aumentando? De repente começa a diminuir, né? Enfim, é só para entender aí que a gente faz a regressão, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado para pensar nos valores entre os que eu conheço, tá certo? Interpolar, descobrir um valor entre, né, aquele intervalo que a gente tem. Para extrapolar, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes os dados não se comportam daquele jeito, tá? Vamos lá. Dúvidas, pessoal? Vocês conseguiram baixar o Biostat? Maravilha. Vamos lá, então. Próximo, pessoal. Um outro, né, conjunto de dados aqui para a gente fazer, tá? Envolvendo temperatura média, né, e produtividade. Como que a temperatura média anual e a produtividade, né? Será que existe uma correlação entre essas variáveis? E se existe, será que essa correlação ela é positiva ou ela é negativa? Então, será que conforme a temperatura média anual vai aumentando, a produtividade vai aumentando, né? Bem, para fazer, então, esse daí para testar, eu peguei um conjuntinho de dados, tá certo, pessoal? Temperatura média está variando aí, né, entre 20 e 24 graus, né? E a produtividade, a gente tem os valores, né, aí, né, de produtividade em saques por hectare, tá? Com relação a essas temperaturas. Novamente, são dados hipotéticos, tá? E aí, vamos, então, fazer o mesmo procedimento, tá? E aí, então, nós vamos, então, digitar esses dados aqui. Aqui, né, as temperaturas e as produtividades, tá certo? Vou pegar esses dados, então. Vou lá no Biostat novamente, né? Vou colocar aqui.
Essa daqui, temperatura. Esse daqui, produtividade, né? Produtividade. Vou fazer o mesmo procedimento, tá? Calcular a correlação. Neste caso, né, pessoal, de acordo com aqueles dados, né, foi proposital, eu peguei uma em que a correlação ela deu forte, só que ela deu negativa, né? Então ela está dando menos 0,9875, ou seja, uma correlação próxima de menos 1, negativa. Né? Então, né, isso daqui está dizendo que elas são inversamente proporcionais. Está dando indício de que para temperaturas próximas dessas que eu trabalhei aí, conforme o valor da temperatura está aumentando, a temperatura média anual está aumentando, né, a produtividade ela está diminuindo. Certo? Então, essa é a relação que existe ali. Então, elas têm uma relação, né? Elas estão correlacionadas, altamente correlacionadas, só que é uma correlação negativa, tá? Então, olha lá, quando eu coloco no gráfico, olha lá o gráfico. Você começa a perceber que conforme a temperatura está aumentando, a produtividade, ela está diminuindo, né? E nesse caso também, olha lá, conforme os pontos, você olha o gráfico de dispersão, né? Tá dando parece uma reta aqui, ó, tá? Quando eu faço o gráfico de dispersão, né, e possivelmente pode se parecer, às vezes, um comportamento próximo de uma quadrática, por exemplo, aí eu vou tentar ajustar um modelo quadrático, tá certo? Vou fazer a regressão, né, regressão linear simples, tá? Primeiro eu seleciono a produtividade, né, e depois a temperatura. Novamente, eu estou pensando que a temperatura é a variável independente. A produtividade é a variável dependente. É dependente de quem? Depende da temperatura. Quando eu executo aqui a análise de regressão, a regressão, tá? Eu tenho aqui, então, né, as análise de variância, a variável dependente é a produtividade, a independente, a X, né, média, a média aí. Foi o que a gente aprendeu na aula passada, né, pessoal? Calcular a média, desvio padrão, né? Então, a média de X. Se eu calcular a média de X aí, dá uma temperatura média de 22,2 graus Celsius, tá? E o Y média, a produtividade média, foi de 39,2 sacas por hectare, se eu não me engano. O coeficiente de determinação é 0,97. Mas você pode falar assim, a correlação a gente viu que deu negativa, não foi? Mas, embora aqui está aparecendo positivo, era para dar negativo também, tá? A correlação, ela é negativa, mas o coeficiente de determinação é quanto o modelo se ajustou bem aos dados, o quanto o modelo consegue explicar aquela variabilidade nos dados. E aí está dizendo que o modelo, que é uma função afim, que é uma reta, representa bem, né? Consegue explicar bem aquela relação entre as duas variáveis, tá? E aqui nós temos o seguinte. Nós temos o intercepto, né? Que é a e a produtividade, tá? O intercepto, novamente, né, pessoal? Ele, né, serve para pensar ali nos valores, mas do ponto de vista estatístico, o intercepto é quando o x vale zero. E aqui não faz muito sentido você pensar na temperatura média anual zero, né? Então, assim, só para pensar no interpolar entre esses valores, o intercepto é esse, e o coeficiente, olha lá o coeficiente dando negativo. Né? Então, aqui você consegue perceber o seguinte, que se eu for escrever o modelo daquele jeito, fica 104,29, não é? Menos 2,93x.
Ou seja, qual que é a ideia? Cada uma unidade que aumenta no X, o Y cai 2,93. Ou seja, se você pensar cada 1 grau que aumenta na temperatura média anual, a produtividade cai em torno de, vamos arredondar para quase, né, para 3 sacas por hectare aqui. Então, existe uma relação negativa entre as variáveis, tá certo? Uma correlação negativa aí. Aqui tem a parte de estimar, né? Então, eu consigo estimar o Y. Para cada X que eu coloco, eu consigo estimar o Y. Então, vamos supor, eu quero digitar o X. Ali não tem, novamente, mas vamos supor que eu quero saber qual que é a produtividade quando o X for 21. Ele joga lá na função e calcula. A produtividade ela vai ser de 42,71. Então, ele substitui no modelo, olha lá, 104, que é o intercepto, mais 2,93 negativo, que é o coeficiente angular, vezes 21, e te dá a estimativa. Certo? Ah, posso estimar com outros valores aí, né? Como eu falei para vocês, não é interessante extrapolar. Mas se eu quisesse, né, vou pegar, por exemplo, temperatura 25, ou seja, temperatura média foi 25, qual que vai ser a produtividade? Olha lá, ele até fala, ó, o valor 25 extrapola o limite de 24, então ele nem faz para esse caso, né? Tá certo? Ó, ele nem deixa fazer, tá? Então tem que trabalhar. Ah, e se eu tiver, então, Ô, Rafael, Oi, mas aí no caso ali onde eu informei as temperaturas ali, se eu tivesse uma 26 ali, ele aceitaria? Ou aceitaria? Tá, sim, se eu aumentou tiver, exatamente, se eu tivesse uma 26 aqui, possivelmente, aí consequentemente ele tem valor para 26, ele aceitaria 25, 25,5, né? 26, ele só não aceita acima de 26. tá. E assim, esse aí de dar negativo aí, e isso assim é pela lógica mesmo da proposta que você fez, ou não tem nada a ver? Porque na verdade, se a temperatura é alta, diminui a produção. Ela tem a ver com a situação ou não? É outra coisa, não? Ó, não, é essa a ideia, né? Essa é a ideia. O que eu tô falando é que os dados não são reais. Então, às vezes, você pode olhar e falar, não, a produtividade está muito abaixo da real, né? Ou a temperatura média na nossa região aqui não é exatamente essa. Então, assim, são dados hipotéticos, mas a ideia é tentando representar um problema real. Que conforme a temperatura aumenta, a produtividade, a produção, e, consequentemente, a produção por hectare, enfim, a produtividade, né? Que ali está em sacas por hectare, diminui. É essa a ideia. Ah, tá. Então, se mudar a análise, se eu diminuir a temperatura e aumentar a produção, aí eventualmente esses cálculos sairão positivos. Não, Ou vamos não tem lá. nada a ver? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte aqui. Para esse caso específico, para esse problema, temperatura. Temperatura você não consegue controlar ali no sentido, né? Você tem a temperatura média anual aí, né? Então mas você consegue pensar assim, a partir dessa temperatura, se a temperatura média foi tanto, a minha produtividade vai ser de tanto. Você consegue ter uma estimativa da produtividade em função da temperatura, não é? Então você só fala assim, opa, esse ano, né, a temperatura média foi menor, então a produtividade ela vai ser maior. Então, as variáveis, né, de acordo com os dados aqui, elas são inversamente proporcionais. Tem uma correlação negativa. Conforme uma aumenta, a outra diminui. Certo? Ah, tá. Então, deixa eu colocar aqui, calma aí de novo. Estatística, regressão, né? Vou sair aqui sem querer. Produtividade, temperatura, executar, né? Gráfico, tá aqui o gráfico, tá? Então, com base naqueles valores, né, do A e do B, ele ajusta o gráfico aqui, ó. E aí a gente começa a perceber, olha lá, a tendência do gráfico dos pontos, né? E a partir desses pontos ele ajustou o gráfico, né? E conforme eu aumento a temperatura, a produtividade ela tá diminuindo, tá certo?
Dúvidas, pessoal? Vamos lá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Pessoal, calma, deixa eu só ver aqui que eu escutei barulho no chat. Vamos lá, então, ó. Seguinte, só para a gente entender, para esses dados aqui especificamente, a função afim ajustou bem aos dados. Então, quando eu fui lá e fiz aqui, ó, regressão linear simples, não foi? Produtividade, temperatura, executar, nós tivemos esses dados aqui. A R2, né, que é quanto o modelo ajustou os dados, já deu 0,96, né? Tá bem próximo de 1, né? Então, quer dizer que o modelo representa bem os dados aí. Bem, mas vamos supor, às vezes você pode pensar assim, mas e se eu ajustar um quadrático? Né? De repente, você pode olhar para aquele gráfico e falar assim, não, mas esses dados, né, os pontinhos aqui, será que uma quadrática não é melhor? Então, eu vou tentar como se fosse fazer uma quadrática, tá? Então, o modelo agora, em vez de ser A mais BX, que é o que a gente viu anterior, não é? Ele vai ser A mais BX mais CX quadrado, tá? E aí, só vou colocar como se fosse fazer um quadrático aqui para a gente ver se vai ser melhor ou pior, tá? Então, olha lá. Vou pegar a mesma coisa, estatísticas. Pessoal, só uma observação, né? Já vou falar aqui do programa. Às vezes, olha lá, eu estou tentando clicar nos dados, fazer alguma coisa, ele começa a dar um apito. Ele está indicando que tem coisa aberta aqui, ó. No meu caso, está aberta essa tabela aqui. Tá? Então, para eu fazer outra análise, eu tenho que fechar essa daqui da análise anterior, tá? Ó, estatística, regressão, e aqui embaixo tem, ó, polinomial quadrática, polinomial cúbica, polinomial quártica de grau 4, não é? Vou colocar uma polinomial quadrática. Aqui a mesma coisa, é a produtividade em função da temperatura executada, tá? Bem, vamos lá então. Ele solta aqui, né, a análise de regressão novamente, tá? Ainda está dizendo que o modelo ele é significativo, o modelo quadrático. Coeficiente de determinação aumentou, olha lá, 0,99. Então, era 0,96, se vocês lembrarem, né? Então, 96, antes era 96% da variabilidade e era explicado pelo modelo. Agora foi para 99. Ah, mas será que compensa aumentar 1 grau para mudar de 96 para 99? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes compensa, pessoal, quando, sei lá, teu R2 está em 67, aí quando você põe uma função quadrática, ele vai para 90. Então, aumentou muito, né? Na hora que você mudou do modelo, uma função afim para uma quadrática, o coeficiente de determinação aumentou muito, aí compensa, tá? Nesse caso, não compensa muito. E aí, aqui solta os valores, ó. Só que eu falei para vocês, A, B e C, ele solta A, B1 e B2. Então, com base nisso daqui, né, você tem uma função quadrática. Tá? O intercepto, menos 48, o que acompanha o x é 11 e o que acompanha o x quadrado, menos 0,31. Tá? Tá aqui o modelo, ó. E aí, ó, dá para fazer o gráfico. Olha aqui o gráfico. Então, ele ajustou isso daí, né, pessoal? Se vocês lembrarem, função quadrática, o gráfico é uma parábola. Só que ele pegou só uma parte da parábola e deu esse comportamento, tá?
Então, assim, é uma função quadrática? Posso fazer? Posso, né? Uma função cúbica? Eu posso? Posso. Mas o que acontece às vezes é que o quanto você muda de uma quadrática para uma cúbica ou de uma afim para uma quadrática, o quanto o modelo aumenta na explicação, às vezes não é tanto assim. Então é melhor deixar, né, um modelo com menos variáveis, vamos dizer assim, um modelo com grau menor, tá? Vou tentar pensar num outro exemplo aqui rapidinho, só para a gente fazer mais um exemplo em que, de repente, a quadrática seja melhor. Veio isso agora na minha... aqui para a gente poder fazer. Então, vamos pensar aqui uma variável x e uma variável y, tá? Opa, y. E aí, vamos pensar alguns valores. 0, 0, 1 e 1,1, 2 e 3,9, 3, 9,2, 4 e 15,7. Só vou aumentar uma unidade em cada um aqui. 1, 2,1, 4,9, 10,2 e 16,7. Tá? Um conjuntinho de dados aqui. Vou começar a fazer a mesma coisa, pessoal. Ó, vou pegar os dois aqui, Ctrl C, tá? Vou copiar lá no Biostat. Tá? Vou mudar o nome aqui para x, é a variável x, né? Essa daqui é a variável y. Aí, pessoal, quando eu olho a correlação entre eles, o quanto essas duas variáveis estão, né, correlacionadas, dá uma olhada. Estatística, correlação, coeficiente de correlação de Pearson, né? X e Y, executar. Deu uma correlação alta, olha lá, né? 0,96, tá certo? Bem, vou ajustar o modelo agora. Vamos ver o gráfico, como que fica desses dados. Tá aqui o gráfico desses dados, né? Vou fazer a... Vou fazer a regressão aqui. Regressão linear simples, y em função de x, executar estatística, tem aqui, tá? O R2 ainda deu alto, né, pessoal? Deu 0,92, tá? E aí o intercepto é 0,92 e o coeficiente da regressão é 3,95. Quando eu faço o gráfico, ó, eu tenho essa reta aí, se aproximando dos dados, com um R2 de 92%, tá? Deixa eu pegar, vou tentar fazer mais uns valores aqui, pessoal, só para a gente pensar aqui. Vou fazer a mesma coisa, tá? Eu aumentei o conjunto de dados aqui que eu queria um exemplo em que a correlação desse menor. Tá, vamos ver agora aqui. Né? Ainda está dando alta, né? Mas, enfim, só para a gente ver aqui, na hora que eu rodo a regressão,
linear simples, y e x, executar estatística, tá aqui, né? Ele me solta a estatística ainda, o intercepto, o valor, o gráfico tá aqui, né? Só que olha lá, pessoal, vou fazer agora para função quadrática. Então, estava 0,90 e pouco aí a regressão, né? Calma aí, simples, acabei de ver. O coeficiente de determinação. Coeficiente de determinação, R2, está em 0,92, né? Quando eu faço a quadrática, regressão, vou pegar uma polinomial quadrática, mesma coisa, né? Executar, né? E aí o R2, olha lá, foi para 0,99, né? Aumentou de 92 para 99%, né? Eu queria, na verdade, ter pego os dados aqui em que a correlação desse 60%, 65%, para depois mostrar que a quadrática é melhor. Mas perceba que agora, olha lá, eu consegui um modelo em que explica muito mais, né? Passou de 92 para quase 100%, 99,9%, né? Quase 100 aqui, quase 1, né? E aí, quando eu olho o gráfico, ó, perceba que esse gráfico aqui, ele passa bem mais próximo dos pontos, né? Então, neste caso aqui, a função quadrática, ela se ajusta melhor aos dados do que a função afim. Embora a função afim ainda, né, tá explicando bem os dados, tá 92%, né, da variabilidade dos dados. Mas a quadrática já foi para quase 100%, 99,9% aí, né? Eu posso fazer quadrática, posso fazer cúbica, tá? Mas ali com acima de 99, 90%, 90 e poucos por cento, eu pego a que tem menor grau. Porque, pessoal, uma função com menor grau, então, ao invés de eu pegar uma afim, uma quadrática e uma cúbica, se o quanto o modelo está explicando, quanto o R2 aumenta, está sendo pouco, eu pego uma de menor grau, mais fácil de trabalhar. Tá bem? Dúvidas, pessoal? Tá. Pessoal, No momento não, Fael. Tá joia, Natália, obrigado. Pessoal, por hoje é só então, tá? Eu vou colocar, tá? Como a gente acabou uns 20 minutinhos aí mais cedo, eu aconselho, de repente, vocês pegarem esses conjuntinhos de dados que tá lá no slide, já na plataforma, digita eles, né? Tenta chegar no mesmo resultado que eu cheguei aqui, tá certo? É um procedimento relativamente tranquilo, tá? De fazer aí, mas o principal, né, é entender o que significa a correlação, para que eu faço regressão, qual que é a importância disso, né, nos dados aí agronômicos, né, enfim. Tentar, na prática, o que a gente tenta? A gente tenta relacionar as variáveis aí. Eu quero ter estimativa. Estimativa do quê? A estimativa de produtividade, ela depende do quê? O que está influenciando nela? Para eu poder sempre tentar o quê? Aumentar a produtividade, aumentar lucro, não é? Então, minha função, lucro, né? O que está influenciando no meu lucro? Quais são as variáveis que influenciam no meu lucro? Como elas influenciam, né, o meu lucro? Né? Para eu pensar, essa variável, ela, com o lucro, ela tem uma correlação positiva. Então, se ela aumenta, o meu lucro aumenta. Opa, isso aqui tem uma correlação negativa. Então, se ele aumenta, o meu lucro diminui. A gente tentar entender como as variáveis se relacionam, tá certo? Eu vou, pessoal, na quinta-feira, tá? Eu vou disponibilizar na plataforma a gente vai ter nossa aula, né? Mas possivelmente antes disso, eu vou disponibilizar na plataforma um exercício avaliativo, tá? Vocês não vão precisar entregar na quinta, vocês vão poder entregar até segunda-feira, tá? E aí, pelo menos, vocês têm aí, né, o resto da semana, o final de semana, se precisar, para poder resolver ele, tá? Vocês vão usar, ou eu vou deixar explicado lá, né? Até quinta-feira eu explico novamente, mas eu vou deixar o exercício na plataforma. Vocês vão fazer no Biostat, dá print das telas que vocês foram chegando, que aí ali vai estar os números, os resultados, tá certo? E aí vocês comentam sobre aqueles resultados, tá? E aí vai cair os conceitos que a gente viu hoje e nas aulas passadas também, tá?
que é calcular média, variância, desvio padrão, fazer um gráfico, agora na aula de hoje, fazer um gráfico de dispersão, ajustar a reta, escrever o modelo que melhor representa aqueles dados, tá certo? Coisas que a gente, parecido com o que a gente fez aqui, tá bem? Não esqueça, todo mundo preencha a lista de presença lá, né, porque eu preciso dela, né, então terminando a aula, lá para até 9 horas eu fecho ela aqui também, para eu poder enviar para o Matheus, tá? E eu já coloquei o e-mail de vocês cadastrado aqui no link da plataforma para que vocês consigam acessar sem precisar eu ficar permitindo, mas hoje, infelizmente, não funcionou. Eu preciso ver se o que aconteceu lá, tá? Na próxima aula a gente continua, pessoal. Qualquer dúvida eu continuo à disposição, tá? Tem um fórum de dúvida lá na plataforma, então toda semana, a gente abriu a semana 2, um pouquinho para baixo lá, vai ter o fórum de dúvidas, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca lá, tá? Lá é interessante que eu respondo por lá mesmo, então a tua dúvida às vezes pode ser de mais gente, todo mundo consulta por lá, tá bem? Pessoal, por hoje é só então, né? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, né, já estão liberados, se tiver eu continuo à disposição, né? E até quinta-feira. Certinho, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Eu agradeço, gente. Boa noite. Um abração. Falou, professor. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus também. Abração. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite. Até mais.